E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Acordei agora há pouco do meu cochilinho da beleza, nessa tarde chuvosa. Tô me preparando aqui para daqui a pouco começar a conversa com o Lucas. Tem bastante coisa, né? Toda semana o mundo acabando de um jeito diferente. E eu vim compartilhar com vocês esse vídeo maravilhoso. Aliás, eu vim apresentar esse cara para vocês. O nome desse cara é alguma coisa Tozeto. Eu esqueço o nome das pessoas, sou péssimo para nomes, desde que eu leio mangá e não conseguia ler o nome próprio das pessoas, e aí eu abstraí e simplesmente li as histórias. E é um defeito que eu carrego até hoje. Então se um dia eu esquecer o teu nome, desculpa. Vamos lá. É, esse cara, ele faz vídeos regularmente dentro do canal do Professor Baroni. E se você quer aprender sobre fundos imobiliários, o Baroni ele tem muito a te ensinar. Você só não pode esquecer que ele trabalha numa casa. O objetivo dessa casa é vender assinaturas. O conteúdo deles é muito bom. Só que lembrem da história daquele velho bilionário que não é o Barzi. Se você tem 223 mil inscritos e você tem 5 mil assinantes, os seus clientes, o seu público-alvo são 5 mil assinantes ou são as 223 mil pessoas que te seguem de graça, fora os que assistem os vídeos sem serem seguidores do canal? Só toma cuidado com isso. E eu não tô falando que você tem que assinar o canal para ter diquinha maravilhosa. Não é isso. É porque não é só desse jeito que as casas de análise ganham dinheiro. Elas também ganham dinheiro com formação de mercado. Então elas também ganham dinheiro entrevistando gestores de fundos. Elas ganham dinheiro recebendo visitas de fundos que estão com problemas para explicações. E aí você tem que tomar muito cuidado entre... Saiba sempre do fluxo de caixa das pessoas e você vai entender o comportamento delas. A maneira como ele se posiciona não é antiética, não é desonesta. É um cara muito bom que disponibiliza muito conhecimento. Você só tem que tomar cuidado com as decisões que você vai tomar a partir das avaliações dele. Entenda o Baroni como alguém para te passar conhecimento sobre investimentos em fundos imobiliários e não alguém para dizer se você tem que comprar ou não determinado fundo. Só que só dele abrir espaço, e isso também é marketing e tá tudo bem e tá maravilhoso, só para ele abrir espaço para esse Tozeto dentro do canal dele, já me faz adorar o Baroni. Por quê? Porque esse cara aqui é filósofo e ele mistura filosofia com investimentos. E eu entendo quando vocês falam, nossa, seu conteúdo é uma bosta. Porque o Tozeto falando de filosofia, dificilmente ele me revela alguma coisa que eu não saiba. Não porque eu sou um fodendo filósofo da internet, não, mas é porque as coisas que são do interesse dele, eu já me interessei há muitos anos atrás e já é um conhecimento velho que não me desperta. Meu Deus, o Epicuro falou isso, uau, que da hora. Não, esse deslumbramento eu tenho com a China. Se ele estivesse falando da China, eu ia estar achando esse cara mais foda da internet na atualidade. Vocês entendem como que funciona essa dinâmica? Então, assim, o fundo da caverna de Platão está aqui, a saída, a luz está para lá, e a gente está muito longe da luz, mas a gente está tentando falar para essa galera, ó, a gente acha que é para cá. E eu não estou competindo com o Tozeto para ver quem que manja mais de investimento e quem que manja mais de filosofia. Eu só não consumo o canal dele como algo extremamente revelador e ensinador. Mas eu queria dizer para vocês, olha, tem esse cara aqui pode levar o pensamento de vocês sobre finanças e sobre dinheiro para um outro patamar que vocês nunca imaginaram. E aí, tem uma música do Dire Straits que fala assim, money is for nothing when you take for free. Dinheiro não serve pra porra nenhuma quando você joga de graça. É você querer ficar rico para jogar um game free to play e acabar pegando um trampo que te consome e não deixa tempo para você jogar. Você está vivendo errado, porque as suas diretrizes de vida são erradas. Eu acho muito arriscado que seu único objetivo seja ter um jogo free to play. Você tem que criar uma vida que te permita ter tempo para usufruir isso, e isso infelizmente depende de grana. Mas os conceitos filosóficos acerca da grana que esse cara tem para compartilhar com vocês aqui é muito rico e aí se vocês começarem a seguir, eu não preciso ficar repetindo o que ele fala. Por acaso, eu estava vendo vídeos aleatórios e trombei com esse, e eu falei, cara, é um tema do meu interesse e as pessoas pedem que eu fale sobre isso. Eu quero ver o jeito que ele está falando disso. E esse cara me apresentou esse filme maravilhoso. E esse filme é de 54. Eu não sei se ele é colorido originalmente ou se ele foi colorido, enfim, depois artificialmente. Mais pouco da história do cinema, né? Em 54 já tinha cores ou não?
E o que acontece é que esse filme, em 1:24, ele te ensina tudo sobre Elon Musk, ele te ensina tudo sobre Ike Batista, ele te ensina tudo sobre pirâmide, sobre manipulação de mercado, uh, enfim. É admirável essa história. Ele faz o resumo dele, então eu não preciso fazer esse resumo. Mas eu vou adicionar alguns pontos. Então ele faz um resumo do filme e eu vou pegar as coisas semelhantes no mundo real. Então o que você precisa? Você sempre precisa ter uma figura pública, só que essa figura pública, ela nunca sobrevive sozinha. Então, assim, aí vem um cara que é boa pinta, ele é pobre, mas ele é... Bom, tudo bem, aqui já não encaixa no caso dos nossos dois exemplos do Elon Musk e do Ike Batista. E embora os dois não sejam pobres, eles são, digamos, apresentáveis. Ou seja, eles têm o estereótipo de vencedores. Acho que os dois compraram depois, né? O Elon Musk, principalmente, toda a harmonização facial, tudo isso foi comprado depois. Mas, assim, ele tem o estereótipo do sucesso, ele tem altura, ele tem a postura, ele tem voz firme, ele consegue ser bem articulado. E aí, esses caras, geralmente, eles são encontrados por investidores. A legenda não é em chinês, não, tá? Eu que coloquei, você pode colocar em português. E aí, geralmente, eles são encontrados por pessoas que decidem explorar essa imagem e construir um personagem em cima dele. Como que vai ser feita essa construção do personagem? Esse cara, eu falei que o Tozeto já contou a história e que eu não precisava fazer isso, mas eu tô fazendo porque é importante a aplicação. Dão uma grana pra ele que ele não sabe quanto que é. Só pedem pra ele esperar 2 horas. Como esse cara tá com fome, ele já veio com fome, ele já tá passando necessidade há um bom tempo, ao ponto de pegar uma pera do chão aqui, ó. Tipo, ele pegou essa pera do chão, disfarçando, olhando com vergonha, olhando pro lado. Então, esse cara que estava interessado nessa pera jogada no chão, ele cumpre a promessa dele de esperar 1 hora ou 2 horas para abrir o envelope. Mas nesse meio do processo, ele vai no Vivano, churrascaria, ele vai no fogo de chão e ele pede um negócio que faz tempo que ele não come. E quando ele termina, ele pede para repetir. É interessante que quando ele entra no restaurante, e isso diz muito sobre a sociedade da época, olham para ele e falam, coloque ele mais para lá, coloque ele pro fundo. E, tipo, não deixaram ele na frente, perto da janela, jogaram ele mais pro fundo para ele não ser visto. Ele pede para repetir e ainda falta 20 minutos para as 2 horas e o pessoal começa a engrossar com ele, falando, não, você tem que pagar a conta. Precisa de 5 minutos. Não, paga, porque senão o negócio vai ficar feio para você. E aí o cara tá com uma nota de 1 milhão de pounds, de libras, o que dá 750 milhões de reais hoje. O cara tem um cheque de 750 milhões de reais. Um fudido, um cara que não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Ele tava tentando pegar uma pera do chão sem ninguém perceber que ele tava passando fome. De repente ele tem um cheque do banco local, de pessoas respeitáveis daquele local, no valor de 750 milhões. E ele fala assim, bom, toma aí, me dá o troco. Os caras falam, não tem troco pra isso. E aí o que acontece? Tal qual o Vigário, o cara do conto do Vigário, aquele do Jô Soares, em que ele fala, eu sou amigo do bispo que tá por vir, e eu vou ser o vigário ali, e aí o bispo, ele é português, ele vai mandar na porra toda, e aí começam a tratar ele muito bem, porque todo mundo quer os favores do bispo e não dele, né? Tal qual a explicação do Jô Soares acerca disso, esse cara começa a se beneficiar pelo simples fato dele ter 750 milhões. Isso me lembrou, quando eu assisti esse filme, eu assisti em 3 vezes, mas eu acho que ainda posso dizer que eu assisti, né? Enquanto lá no final daquele seriado coreano, que eu esqueci o nome, caralho, eu sou esclerosado, sobre o jogo lá, né? O pessoal que vivia morrendo, inclusive, o melhor episódio daquele jogo ali é o das bolinhas de gude, e aquilo representa muito bem a bolsa de valores, embora alguns de vocês questionem a minha posição quando falam que existe ganha-ganha na bolsa de valores, e eu entendo isso também,
Mas aquilo pra mim é a perfeita representação do jogo da bolsa. É você pegar do outro aquilo que tem valor por uma merreca até ele ficar sem nada, porque ele não tem informação e você tem, e porque você não liga pro cara e fala, para de ser otário, não vem disso daí não, cara, você tá cometendo um erro, você não vai fazer isso. E nem trouxa vai ser você de comprar muito caro. Não, você vai contratar pessoas para dizer que aquilo que você tem vale muita grana na internet, e quanto mais pessoas essas pessoas que você conseguiu contratar atingirem, mais gente vai achar que aquele teu papel lixo vale alguma coisa e vai pagar absurdos por ele. Então, do mesmo jeito que os geradores de conteúdo eles hypam o jogo e depois são tóxicos em cima do jogo, porque é isso que o YouTube recompensa e é desse jeito que os caras pagam boleto, na internet também tá cheia de gente hypando a ação para você pagar caro e depois falando mal dela para você vender barato. E você quer de graça, você vai se foder, você é o produto, né? Por que eu cheguei nisso, meu Deus do céu? Esse seriado coreano, no final, o cara que ganhou, ele tá com o dinheiro todo na conta dele. E por filtros morais que ele tem, por valores dele, ele fala, cara, muita gente morreu por causa desse dinheiro, esse dinheiro é sujo, eu não posso usar. Aí você vai ver esse cara um ano depois, ele tá fudido igual, ele não tá vivendo uma vida de milionário, ele é tipo a Sinéad O'Connor. Eu queria que o personagem desse seriado aí, do joguinho coreano lá, que eu ainda não lembrei, mas eu posso tentar lembrar, e a Sinéad O'Connor, a pessoa dela, eu queria que os dois se conhecessem, porque eles merecem se conhecer, porque são pessoas que partilham mais ou menos do mesmo valor. Eu não sei se eu partilho do mesmo valor, mas eu queria escutar os dois conversando, um falando coreano e outro falando inglês. Eu não entender nada da conversa, mas enfim. Ele não gasta grana. E aí, um dia, eventualmente, ele passa na agência do banco onde esse dinheiro está. E o cara, ele está desesperado. No Brasil não estaria. Olha só como os nossos bancos são diferentes dos coreanos. Porque no Brasil, se você deixar 750 milhões, não sei quanto que foi o prêmio desse jogo lá. Se você deixar 750 milhões de reais parado na sua conta corrente, sabe quanto que ele vai te render todo dia? Muito provavelmente R$0. Ou então o Itaú vai te dar uma merreca só para falar assim, você tá levando vantagem nisso. Mas vai ser alguma coisa do tipo 2% do CDI, 1% do CDI. Vai ser realmente merreca. Então, como o banco está usando o dinheiro da sua conta corrente no CDI, na virada da noite, ele está precisando pagar menos juro do dinheiro que ele pede emprestado para fechar o balanço dele todo dia. Então, para o banco é interessantíssimo que você tenha muito dinheiro na conta corrente, porque ele vai usar esse dinheiro, ele vai ganhar CDI, ele não vai te remunerar, ou então ele vai usar esse dinheiro e vai deixar de precisar pagar CDI, e ele não vai te remunerar absolutamente nada sobre isso. Então, na Coreia, o gerente ele não ia ficar desesperado para falar com o cara. Mas o gerente está desesperado para falar com o cara. E ele fala, meu Deus do céu, você está sendo otário, você está perdendo grana. Esse dinheiro que você tem aqui, se você investir, você pode ganhar muito dinheiro. E isso é preocupação com o vencedor do jogo? Não. É porque o cara, ele é administrador financeiro. Então, aquele é o potencial que ele tem de comissão. É como se eu visse 750 milhões e eu pudesse, para gerir esse dinheiro todo ano, cobrar 1% do montante. 750 milhões me daria 7 milhões e meio. Porra, o cara tá há um ano, podendo, 7 milhões e meio dividido por 12 meses, esse cara tá há um ano podendo me dar quase 800 mil reais por mês. Exagerei, né? Quase 700 mil reais por mês. É isso? O número não importa. É dinheiro pra caralho. Esse cara tá há muito tempo podendo me dar muitos dinheiros para eu administrar o dinheiro dele, só que eu não tenho a aprovação, eu não tenho autorização dele para administrar esse dinheiro. Então é claro que eu tô desesperado. E aí eu começo a falar, olha, se você for aqui, você vai ceder mais não sei o que, esse daqui, IPCA mais não sei quanto, esse daqui, você vai ganhar uns dividendos muito bom, aqui tem a Nucoin, precisa se fuder, escolhe aí e deixa eu administrar porque eu quero a sua comissão. Em outras palavras, é isso. Né? O que ele fala é, você não pode perder a oportunidade de investir e ter rendimento. E aí o cara fala, não quero. Aí ele fala assim, você tem 50 dinheiros coreanos aí pra me arrumar? E o cara toma um susto. E ele fala, tenho. E aí ele tira e dá o dinheiro pro cara. O cara pega e fala, obrigado. Quando eu puder eu pago. E vai embora. E eu achei aquela cena genial. Porque eu falei, cara, não só esse cara ele tem os filtros muito severos, mas ele consegue levar uma vida boa só por ter essa grana lá parada,
porque essa grana parada desperta o interesse das outras pessoas em volta de ganhar nisso, e por raporte, como 50, vamos pensar $50, que seja aí R$ 250, um bancário, ele tem R$ 250? Para jogar no lixo, não. Mas ele tem? Provavelmente tem. Então quando um bilionário chega para ele e fala assim, você tem 250 conto porque eu tô sem dinheiro no meu bolso agora, nesse momento, se o vizinho, se o mendigo, se o pai, se amante pedir 250 conto, talvez esse cara falasse, não tenho. Mas o bilionário pediu, e pro bilionário 250 não é nada, e eu quero criar uma relação de raporte com o cara, e eu acho que eu posso ganhar alguma coisa com ele, eu posso ser um investidor dele, e o banco vai ganhar 1% da fortuna que esse cara tem, e vai me promover se eu tiver bons resultados, eu posso ser administrador dessa conta e ganhar junto, eu posso investir nos lugares onde eu tenho lobby. Então ele vai lá e dá a grana pro cara, e nunca mais vê o vencedor do jogo, porque ele simplesmente vai embora, e ele não quer aquele dinheiro, ele não quer investir, e o dinheiro continua lá parado. Ideia original, se você quiser criar uma maçã do zero, você precisa primeiro criar um universo. Essa frase é muito boa. Steve Jobs roubou de alguém, com certeza. Se você quiser criar uma maçã de agora do zero, você precisa primeiro criar o universo. Pergunta para o programador se eles escrevem em algum sistema do zero. Eu tô sabendo que não, hein? Vocês estão me contando essas histórias. Bom, com 750 milhões de reais, o cara falando que é legítimo, olha como muda, né, a expressão facial. Não, é um prazer tê-lo aqui, o senhor é americano, porque esse filme é britânico. O senhor é americano, seja muito bem-vindo à nossa terra, eu não vou te cobrar nada não, é só a presença do senhor aqui, ilustre, já nos faz muito bem e tá pago, o senhor pode voltar quando quiser. Né? Aí esse cara, todo filme de 950 ele é meio pastelão e ele não respeita nem um pouco as leis da física, o papel sai voando, ele se rasga inteiro para conseguir pegar esse papel e ele entra numa loja de roupa. Quando ele entra na loja de roupa, imediatamente ele é escorraçado para o lugar onde ninguém pode ver ele. Então aqui você tem as roupas mais nobres na entrada e os caras olham pro jeito rasgado, pro maltrapilho dele e falam assim, não, você vai comprar a roupa mais lá pro fundo. Não, você vai comprar a roupa mais lá pro fundo. E mandam esse cara para o andar de baixo, né? Ele realmente tem que ir para um canto escuro aqui, para um canto escondido, em que ninguém da rua vai ver que esse cara está comprando roupa. E dão para ele um negócio bem brega. E aí ele tá vestido lá todo brega e todo pobre, quando os caras olham para a nota. E aí quando eles olham para a nota, o cara passa mal, acontece a mesma coisa. O outro vem e descobre por que o outro tá passando mal. Aí ele vai lá e passa mal também. E aí, não, senhor, vem cá, você é ilustre demais para ficar vestindo esse negócio feio aqui. E aí os caras metem ele num terno, num terno de boa qualidade. E imediatamente já ligam pro hotel e falam, tem um cara aqui que tem um cheque de 750 milhões de reais. Esse cara é americano, ele é rico e muito provavelmente ele quer negócios na cidade e fala com o cara do hotel, você tem muito a ganhar sendo o cara que hospeda esse grande investidor. Esse grande investidor. Pois bem, expulsam um nobre de um determinado quarto simplesmente para colocá-lo no quarto mais caro do hotel, que seria a cobertura. E olha que interessante, esse cara começa a ser convidado para eventos, ele é claro que no filme de 1950 ele vai se apaixonar por uma moça, é claro que os incel vão falar, eu sabia, otário, você vai se fuder, vai perder tudo, é claro que, e a gente precisa, teve um depoimento tão bonito a respeito de um vídeo sobre incel, que acho que a gente precisa voltar para esse assunto com mais força. E aí você fala, mas esse filme, o que ele tem de mensagem? Bom, ele tem que, uma vez que a imagem desse cara estava consolidada no mercado, os caras que deram o cheque para ele, eles abriram uma empresa e falaram, é desse cara aqui. Por quê? Porque esse cara estava nos melhores ternos da cidade, estava comendo a melhor comida da cidade, estava hospedado no melhor hotel da cidade e havia rumores de que ele ia investir nas cidades e o cara tem 750 milhões de reais. E não só ele vai fazer isso, como ele vai abrir o capital dessa empresa. Pô, se o cara tem 750 milhões de reais e vive nesse hotel e come
essa comida nesse restaurante, veste o terno daquela alfaiataria. Esse cara, ele tem visão de mercado, ele sabe ganhar dinheiro, então eu quero ser sócio dele, então eu vou comprar o papel que ele tem. E aí especulações foram feitas para quê? Para que esse preço ele continuasse subindo cada vez mais. E não só as pessoas estavam comprando no mercado secundário, mas muito provavelmente do primário. O filme ele não entra nesse tema, mas é engraçado porque eles fazem o IPO e depois eles começam a vender mais cotas do banco, como o próprio Nubank, os próprios donos do Nubank já fizeram. Você abre por 10 e aí quando chega a 50, eu sou acionista do banco, eu vou vender umas ações aí, você ainda consegue mais grana. Isso foi acontecendo até que o nobre, o nobre que foi expulso do hotel com a chegada dele e que estava indignado. Esse cara era nobre, esse cara também era rico, esse cara estava acostumado a ser o top server. Quando ele perdeu o top server, ele ficou puto. E aí você percebe que a vida não é sobre ter dinheiro. A melhor definição de rico é o cara que ganha R$ 100 a mais do que o marido da cunhada, que é a irmã da esposa. Então, se você é casado, sua mulher tem uma irmã, essa irmã tem um marido, e o marido ganha 100 conto a mais que você vai se sentir pobre, porque a irmã dela vai contar a história pra ela do fim de semana que eles foram e que custou não sei quanto. E aí a tua mulher vai falar assim, meu Deus, como eu queria ir lá também. E você vai falar, porra, mas esse dinheiro já... Não tem esse 100 conto que custou esse passeio. Aí pronto, pobreza. Né? Então, quanta gente associa riqueza a ter um carro melhor do que o do primo e vive fudido porque tá pagando financiamento de carro. Esse cara que se sentiu pobre, se sentiu desonrado porque ele foi expulso da cobertura, ele faz uma brincadeira. Ele contrata uma menina para esconder esse cheque e depois ele questiona a existência desse cheque. E aí esse cara, ele passa vergonha na frente de todo mundo como se ele fosse um impostor. E aí o que acontece? O preço das ações despencam e a cena da corrida para compra, para venda é muito engraçado. Bom, aí vocês assistam depois se vocês querem, mas é engraçado. É quase como quando aqueles caras que são tóxicos em relação a ação e fundos, que são ao contrário daqueles que ficam falando compra que você vai ficar milionário. Tem dia que os caras acordam e falam, esse fundo não presta, a gente não se preocupa com o cotista, porque os caras fizeram isso com a taxa, que não sei o que. Aí acorda de manhã aquele preço despencando, porque vai todo mundo correndo vender o negócio e quer ser livrado do papel que não presta. É igualzinho. Você vê o que acontece no Black Desert quando muda o patch, o que acontece com o mercado quando o fulano FI faz o vídeo falando mal do fundo, e o que acontece nesse fundo, a correria para os guichês para comprar ações, é exatamente a mesma coisa. É isso aqui, ó. Tipo, todo mundo falando no telefone. A B3 hoje, ela é toda com o livro de ofertas, todo digital, e um monte de robô ali trabalhando. Mas teve uma época que era tudo no grito, era os caras ligando, os caras com um monte de rádio gritando, fazendo sinal, e era arcaico o negócio. Você fala, meu Deus, como que esse negócio funcionava? E não comportava o volume de transações que a gente tem hoje. Por isso que as transações eram caras. Hoje é de graça, hoje você pode fazer em tempo real. E é por isso que banalizou, e é por isso que está mais difícil ganhar dinheiro nesse mercado sendo investidor e não especulador de informação ruim. Pois bem, aí encontram a nota e aí dispara-se o preço das ações de novo. E aí ele descobre no final do filme que na verdade houve somente... né, aqui é quando ele estava passando vergonha e esse cara fala assim, olha, eu estava chateado com você, eu fiz uma pegadinha aqui para te lascar, mas isso daqui já foi longe demais, o senhor também não é bandido. E aí todo mundo que estava querendo tacar pedra nele, todo mundo que estava querendo expulsar ele do lugar, todo mundo que estava querendo linchá-lo, falou, não, nunca duvidei, literalmente, nunca duvidei. E aí foi todo mundo iniciar uma nova corrida e foi todo mundo comprar. Né? Quando ele manda, ele fala, vai, e aí vai todo mundo correndo comprar o negócio. Tem o casinho de amor aqui, que os incels vão odiar, mas tem uma explicação. Porque, no fim, ele pede uma explicação. E ele fala, eu sei que vocês me deram essa grana e fizeram uma aposta. E eu quero saber que aposta é essa. E o cara fala, bom, eu apostei que com um cheque de 750 milhões de reais, você conseguiria qualquer coisa que você quisesse sem gastar nenhum real. Essa foi a aposta dele. E ele ganhou, porque ele conseguiu, inclusive, a mulher por quem ele se apaixonou.
E o outro, ele falou assim: bom, eu apostei com ele que não necessariamente ele conseguiria, mas que para um homem simples como você, quando eu bati o olho, esse dinheiro não serviria para nada, mas eu estava enganado. E aí ele perdeu e falou, né? Porque tem rico que fala assim: não adianta dar pérolas aos porcos. E eu adoro a burrice de gente assim. A gente pode falar da burrice de gente assim. Tem rico que fala, você não pode dar pérolas aos porcos. Sabe por quê? Porque quando o cara tinha 10 anos, ele ganhou a mesada dele numa carteira de investimento. E aí o pai dele falou assim, você quer sacar o dinheiro da bala agora? Ou você quer deixar esse dinheiro guardado? E aí o mês que vem você pode comprar uma bala e um chiclete. Vai, um negócio mais ou menos assim. Você quer comprar esse ovo de Páscoa agora? Ou você quer deixar o dinheiro do ovo de Páscoa investido e todo mês ele te rende um ovinho de chocolate? E aí, ó, o mês que vem vai ser 2% em cima do teu dinheiro aqui, e aí você vai fazer isso com 10 anos, o moleque. E aí o moleque que quer comprar um videogame, ele fica falando quantas mesadas eu preciso rendendo aqui taxa para comprar o meu Super NES. E aí, quando esse cara decide que faculdade que ele vai fazer, os caras colocam ele no INSPER. INSPER é uma faculdade que custa o orçamento familiar da imensa maioria das famílias no Brasil. E esse cara herda uma grana e investe no mercado, vive de investimento, ele é rentista. E aí, quando ele fica muito feliz com a empregada dele, que a empregada dele salvou a vida dele num dia qualquer, ele vai lá e dá 10 mil reais para a empregada. Aí no mês seguinte ele fala, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Gastei tudo, fiz churrasco com meus vizinhos, ajudei minha prima, ajudei minha sobrinha, paguei uma dívida que eu tinha. E quanto que sobrou? Nada. Ah lá, tá vendo? Pobre é uma merda. Você dá dinheiro para pobre, os caras gastam tudo. Não merece, viu? Porque, olha, os caras não sabem usar, os caras não têm visão. E esse negócio de o cara não tem visão, meu Deus do céu, como me dá nojo. Porque o cara não tem condição de ter a visão, simplesmente porque ele tem uma outra vivência, ele tem uma outra educação, ele está numa outra camada da educação da sociedade. E é um projeto de sociedade que esse cara nunca consiga ter visão empreendedora. Porque se ele souber como que funciona o fluxo de dinheiro da sociedade, ele se rebela. E a gente tem uma Revolução Francesa no dia seguinte. E eu ia me fingir de pobre e ia gostar. Então vamos. É, tem uma historinha muito bonita também no final desse filme, em que ele conta a respeito da mulher dele. Inclusive, eles começam a entrar numa baita treta por causa dessa mulher, porque eles dizem que a maneira pela qual essa mulher se aproximou dele altera as condições da aposta e o outro ele começa a questionar a derrota dele de verdade. Por quê? Porque esse cara ele fala assim: eu tenho certeza que com um cheque de 750 milhões você vai conseguir tudo o que você quer na sua vida. E perceberam que a única coisa que esse cara queria era o amor dessa mulher. Olha que interessante. Então, ele conseguiu as roupas caras, ele conseguiu estadia no hotel, ele conseguiu viajar, ele conseguiu conhecer e visitar e comer bolo na casa de um monte de gente. Ele foi visto como uma figura de sucesso, empreendedora. Mas quando você olhava para ele, ele só queria saber dessa mulher porque ele bateu o olho nela e se apaixonou por ela. E esse cara aqui, ele tá dizendo, eu ganhei a aposta, porque com um cheque de 750 milhões ele conseguiu essa mulher. E aí ele conta como foi, em que situação foi que eles ficaram juntos. E aí esse cara fala, não, eu apostei que para uma pessoa simples como essa, dinheiro não faria diferença nenhuma. E não é o dinheiro que faz com que ela se apaixone por ela, embora se ele não tivesse esse cheque, se ele não estivesse nas roupas, nos jantares, no hotel, o encontro dos dois jamais aconteceria. E se ela visse ele maltrapilho, o encontro dos dois não aconteceria. Não porque mulher não gosta de pobre em céu. É porque não existe oportunidade de interação nem permissão do ambiente para que os dois interajam. O problema é estrutural. O problema é estrutural, não é a maldade inerente da mulher. Não estou dizendo que não existe mulher ruim, claro que tem. Mas o que acontece? Essa mulher, quando... primeiro, ela se apaixona por ele. Mas ela gosta dele e não liga muito pelo que ele está fazendo, quanta grana ele tem. E num eventual passeio aqui, ele fala para ela, olha, eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho uma coisa que está me incomodando muito. E, bom, aqui é quando eles ficam juntos, mas tem um passeio deles em que ele fala, olha,
eu tenho uma coisa pra te contar, você precisa saber. Eu sou pobre. Ela fala, você é pobre. Você fica no hotel tal, você veste tal roupa, você faz tal coisa, você tem uma empresa e você é pobre. Você tá me zoando, né? E ela fala, não, é verdade, eu tô falando a verdade pra você. E ela fica extremamente ofendida. E ela fica ofendida porque, não porque ele é pobre, mas porque ele tá mentindo pra ela. E ela se sente ofendida porque ele acha que ele tá fazendo um teste pra ver se ela gosta dele, mesmo pobre. Na verdade, o que incomoda não é o teste, mas a desconfiança, o olhar que ele tem sobre ela, sobre isso. E principalmente, ele tá mentindo descaradamente. Aí no hotel, os dois, quando eles finalmente se encontram, e ele tá falando, olha, eu sou pobre mesmo, e tá tentando colocar na cabeça dela que tudo é forjado, que não sei o que. Esse cara, ele vem com as novidades das ações da bolsa. Ele tá falando, cara, você ganhou 40 mil dinheiros com não sei quantos centenas de por cento, porque tá todo mundo eufórico, e isso aqui te deu um lucro de não sei quanto. E a mulher fica puta, porque ele acabou de dizer pra ela, e ficou a tarde inteira tentando convencer ela de que ele é pobre. Ela fica muito puta, você vai embora. Você vê que o que magoa essa mulher, de novo, não é o fato dela ser pobre, porque ela não acredita que ela é pobre, mas o fato dele insistir numa mentira e ela se sente desrespeitada e diminuída. Quando descobrem que ele é uma farsa, porque descobre não, quando pensam que ele é uma farsa e todo mundo sai correndo para vender tudo, porque na cabeça deles aquela nota não existe, na cabeça deles aquele dinheiro não existe, tanto que ele foi expulso. Esse daqui é o Eike Batista em 2017, esse daqui é o Elon Musk daqui a alguns anos. Quando e assim, não estou falando que o Elon Musk ele seja ruim para ciência, para a China ele é ótimo, a gente vai falar sobre isso depois. Quando ele é escrachado porque descobrem que supostamente ele é uma farsa, porque aquela nota que foi escondida supostamente não existe, essa mulher ela volta correndo para ele. E ela volta correndo falando assim, agora eu quero. Por que agora eu quero? Porque você falou a verdade para mim. E você não falou para todo mundo que você era milionário porque você quis, é porque você foi experimento desse cheque aí que te deram. E tudo aconteceu naturalmente, como você explicou. Ou seja, quando ela percebe que a explicação dele faz sentido baseado na verdade, aí ela não liga que a cidade inteira olha ele com os maus olhos e ela quer encontrar com o cara. E aí quando ela finalmente encontra com o cara, ela encontra ele no momento em que tanto faz ele ser, supostamente, tá, gente? Seria muito inocente, seria burro eu falar que os incels estão todos certos, que não existe mulher desse jeito, mas seria muito inocente de eu dizer que todas as mulheres fariam isso. Mulher é igual chinês, tem tanto que não dá pra você falar mulher é assim, chinês é assim, tudo bem? Quando essa mulher volta, tá todo mundo eufórico porque a nota foi encontrada. Mas assim, foda-se se a nota foi encontrada ou se não foi. Não interessa se todo mundo acha que você é rico ou se você é pobre agora. Porque você estava numa situação que você não estava conseguindo falar a verdade para ninguém. Você se apaixonou por mim e falou a verdade para mim, mesmo correndo o risco de me perder, mesmo correndo o risco de eu te dar um pé na bunda por você ser um pobretão, charlatão, vigário. E agora acharam essa nota. Aí agora ninguém acha que você é pobretão, mas foda-se o que as pessoas acham. O que importa é que você falou a verdade pra mim, e você só falou a verdade pra mim porque você me amou de verdade. Porque eu fui especial pra você ao ponto de você querer começar a construir uma relação a partir daqui, baseado na verdade, sabendo eu exatamente quem você é. E pra isso existe um valor enorme. E aí quando os caras eles estão falando, quando eles contam essa aposta e falam assim, olha, eu não posso dizer que o cheque foi quem trouxe ela pra mim, porque ela terminou comigo porque eu era rico e ela voltou pra mim quando ela descobriu que eu era pobre, porque pra ela o que interessa é a virtude, é a verdade. Sim, eu entendo, incels. Não são todas as mulheres que teriam esse comportamento. Vocês chamariam essa mulher aqui de unicórnio. E eu acho isso meio burro, porque eu acho que existem muitas mulheres e unicórnio não existe. Existem muitas mulheres assim. E quando ele diz, então foi assim, aí esse cara fala, então eu não perdi essa porra dessa aposta, não.
Então não. E é muito gostoso a briga deles no final. Ele fala assim: escuta, mas como é que os dois teriam qualquer contato se não fosse o cheque? Mas não foi o cheque, porque veja bem, não foi o dinheiro que fez diferença, foi a virtude dele, então eu ganhei. E os caras, eles entram numa puta de uma treta pra ver quem que ganhou a aposta, porque o dinheiro que eles ganharam com a valorização das empresas, e eles dizem quanto que foi, e dá, cara, dá 40% do valor. Quando eu tava assistindo, eu falei: caralho, é 40% do valor da nota. Do cheque. E eles, com um cheque de 1 milhão de pounds, que hoje dá 750, porque em 54, vamos lá, né? Rolou uma inflação depois de lá. E por isso que você não pode se iludir quando alguém fala: se você juntar 300 reais por mês, você vai ter 1 milhão daqui a 50 anos. Sim, 1 milhão vai dar para comprar maré, né? Deixa eu tentar voltar para o meu raciocínio, porque eu sempre acho falar de maré uma coisa muito engraçada. Desculpa se você tiver um... Quando... e agora eu já esqueci o que eu ia falar. Enfim, quando esses caras conseguem 40% de lucro somente com essa brincadeira, você percebe que na valorização do mercado eles conseguiram 40% de 750 milhões de reais. Ou seja, os caras já tinham muita grana, a ponto de fazer um cheque de 750 milhões. Eles ganharam mais dinheiro ainda. Eles ganharam quase metade desses 750 milhões. Eles ganharam cerca de 300 milhões de reais desse bando de trouxa que falou: vai, compra porque o cara é rico, vai, compra porque ele é inteligente, vai, compra porque ele é boa pinta, vai, compra porque ele tá anotando não sei quanto e ele come não sei o que. Eles lucram tudo isso desses otários que ficam comprando achando que vai conseguir vender mais caro amanhã. E muitos vão. Por quê? Porque existe mais otário no mundo. Nem empresa existe. A empresa nem existe. O negócio é tipo no coin, né? E no final, por que eles estão brigando? Eles estão brigando não pelo valor da aposta, mas pelo ego deles. Você pensa que os caras do 3G eles fodem o país inteiro e todo o varejo brasileiro por dinheiro? Você pensa que com 90 anos o cara precisa de mais 1 bilhão para somar nos 40 que cada um já tem? Pra quê? Não. Os caras estão brigando por ego. Porque um quer ser mais bilionário do que o outro. E então eu entendo quando vem aquelas hits e fala assim: tem que guilhotinar os bilionários. Só que eu acho que isso é improdutivo. Porque alimenta um monte de gente com ressentimento, como se esse mundo tem solução, mas tem que guilhotinar os bilionários primeiro, e não tem. Porque... você precisa mudar a mentalidade dos valores da população. Isso também nunca vai acontecer. Então, eu acho que tem um caminho a ser seguido que nunca vai ser trilhado, porque as pessoas não vão conseguir trilhar. E você poderia não fazer nada. Ou você pode arrebanhar um monte de gente nos canais que ficam alimentando ressentimento, falando que você tem que guilhotinar bilionário, que você tem que acabar com fortuna, que você tem que acabar com isso. E esse papo aqui nunca vai dar em nada, só vai deixar essa galera puta e dando dinheiro pro dono desses canais e mudando zero coisa na sociedade, porque eles estão falando de guilhotinar bilionário já faz décadas e não guilhotinaram nenhum até agora. E aqueles que cresceram o suficiente foram desviados e estão falando de outra coisa agora. Por isso que eu acho que você perde tempo quando você fica tentando mudar a sociedade toda e não simplesmente mudar toda a sua vida. Eu acho que você em céu perde tempo quando você tenta mudar a natureza de todas as mulheres e não busca desenvolver relações com uma que você conheceu. Aí você vai falar: mas eu não sou alto, eu não tenho estereótipo de... Cara, a gente precisa conversar sobre isso. Bom, espero que seja útil. Contei o filme inteiro. Acho que vocês não vão ganhar nada assistindo o filme. Só vão... essa altura vocês devem estar putos. Então, desculpa pelo monte de spoiler. Mas a historinha vale a pena, é legal. Lembra que eu falei que a gente precisava falar mais do Elon Musk? Se você tivesse esses 217 bilhões que ele tem, o que você faria? Bom, se você comprar um robô da Tesla, você vai ter gastado... só isso, do percentual da riqueza dele. Então, a melhor coisa para você proteger os seus 217 bilhões é você comprar um monte de congressista que vai ficar falando groselha o dia inteiro e não vai mudar nada na estrutura de como as coisas funcionam, para você poder continuar tendo o que você tem. Tá vendo como a democracia é frágil? Tá vendo como a gente fala que democracia é tudo e que a gente precisa de liberdade, mas a liberdade que a gente tem é, na verdade, de deixar os bilionários comprarem as pessoas que vão defender interesses no Congresso, e os interesses que estão sendo defendidos não são os nossos?
a solução para isso é ser China? Não. Mas também não é deixar do jeito que está. O que acontece é que o Elon Musk, como é que ele tem esses 217 bilhões de dólares? Ele tem ações de uma empresa, esse cara aqui também tem ações de uma empresa, esse cara ele tem uma grande ideia, esse cara aqui também tinha em 1954, alguma coisa que ele faria, e essa ideia que ele tem é de um lançamento futuro, seja de um foguete, seja de um carro, alguns projetos já vieram à vida, só que todo o trabalho de pesquisa e de industrialização e de criação de linhas de montagem, tudo isso é concebido por uma empresa que ele paga com o dinheiro dos acionistas que acreditaram na empresa e fizeram aportes, e que ele e quanto mais a empresa valoriza e quanto mais a empresa vende ações dela para fazer captação de recursos, mais ela pode investir e mais maravilhoso fica o desenvolvimento da tecnologia. Você não pode negar a importância do Elon Musk para o mundo que nós temos hoje. Nós temos a Starlink, nós temos o Space não sei o que, a gente tem foguete, a gente tem carro elétrico sendo desenvolvido. Só que é muito naive, e naive é uma palavra que eu adoro, porque ela é super educada, ela é inocente, mas que eu posso traduzir livremente por cabaço, ela fica maravilhosa, é muito cabaço da sua parte, você falar assim, porque eu sou dono de ações da empresa do cara, eu tenho garantia de riqueza pro resto da vida, porque o cara tá desenvolvendo o carro mais foda do mundo. A Sony já teve o melhor videogame do mundo, a Nintendo já teve o melhor videogame do mundo, a IBM já teve os melhores computadores desktop do mundo, a Apple já teve o melhor celular do mundo, hoje ela tem marca, hoje ela tem respeito, mas ela já teve o melhor celular do mundo. E o que acontece? Eles ficam no Blue Ocean, eles ficam naquele mar azul que não tem competição durante um certo tempo. Aí depois o que o chinês faz? O chinês compra um Tesla. E aí compra um Tesla e fala, vou desmontar. Aí desmonta. E aí o que acontece? Daqui a pouco a China está com linhas de produção fazendo Tesla para milhões de pessoas. 1.200 milhões especificamente, né? 1 bilhão e 200 mil pessoas. Então o que acontece? Em 2010... a China tinha potencial para fazer 2 milhões de celulares por ano. Em 2015, em 2019, em algum momento, esses 2 milhões, eles pularam... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu procurar esse post, porque ele é muito, muito interessante. Tocando de fósforo. Quieta aí. Em 2010, eles conseguiam fazer 2 milhões de computadores, não é celular. Eles conseguiam fazer 2 milhões de computadores por ano. Em 2011, eles conseguiam fazer 2 milhões e meio. Não, 25 milhões. Como eu odeio não saber, cara. Colocar 4-0 na frente do número. 25 milhões de computadores por ano. 2010 pulou de 2 milhões para 25 mil. E agora, em 2021, eles têm a capacidade de fazer 100 milhões. Era mais fácil ter olhado aqui, né? Porque aqui eu sofri para fazer a conta, escrevi os números, aí agora eu fiz a conta de novo sem precisar. Em 2021, a capacidade deles é de 100 milhões de computadores por ano. É muito difícil segurar. Olha o gráfico aqui, para quem gosta de gráfico. Produtividade em 2010, 2011 e 2021. Então, a Tesla, ela está desenvolvendo os carros mais modernos. A China está com tecnologias superiores à da Tesla, mas vamos supor que a Tesla vá lá e chegue ao modelo definitivo, fodendo o carro, que não sei o que. Quanto tempo ela vai ficar no Mar Azul? Ela vai ficar um determinado tempo. Só que a China, ela vai pegar esse carro, ela vai desmantelar e ela vai fazer em cadeias de produção inimagináveis para um americano de hoje, inimagináveis para um japonês de hoje. Porque a rede de logística, de produção, de desenvolvimento deles é um negócio que não dá para tancar. O investimento é absurdo e tem dinheiro de iniciativa privada do governo. E eles já falaram que para eles o PIB importa menos do que a posição de cada um nessa cadeia de montagem. E aí quando começa a sair carro, é 2 milhões no começo o preço é alto e depois o preço desaba. Por quê? Porque os caras estão fazendo 100 milhões por ano. E para eles a única coisa que importa é deter esse mercado.
Então foguete é diferente, porque ninguém vai ficar comprando cada um foguete para si, mas carro, celular, internet é um negócio muito arriscado. E aqui todo esse valor de mercado é o que as pessoas acham que as empresas dele valem, porque um dia vão gerar tantos carros que vão dar tanto lucro na sua produção e na venda para o cliente final, que vai recompensar os acionistas que 20 anos atrás compraram esse negócio porque acreditaram na empresa dele. A Bitcoin, em última instância, também é assim. A Bitcoin está remunerando quem acreditou nela em 2010, em 2015, em 2018. A Bitcoin está remunerando gente que acreditou nela lá atrás. Com o quê? Com dinheiro de trouxa que está entrando agora. Então, se o Elon Musk acordar e falar eu quero 217 bilhões em dinheiro, talvez ele não consiga, assim como se você acordar e falar hoje eu quero todas as minhas bitcoins em reais pela cotação de hoje, talvez você só consiga se tiver muita gente querendo comprar. Se tiver todo mundo querendo vender, talvez você não consiga. Talvez você não tenha liquidez. Tomara que tenha quando você precisar. Tô torcendo muito por isso. E esse cara aqui, ele é a mesma coisa. As pessoas estão querendo comprar ações dele simplesmente porque ele é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que uma pessoa rica como ela não vai ser imbecil de colocar dinheiro numa coisa que não dê muito resultado. E aí você cai no golpe da celebridade. Ronaldinho, a outra lá, Gisele Bündchen. Gente, esses caras ganharam dinheiro por performance de futebol e de modelo. Esses caras tinham muito dinheiro. Ter muito dinheiro não significa saber investir. Tanto que esse cara, ele gastou todo o cheque dele antes de chegar ao vencimento, com um monte de caridade e um monte de coisa que ele fez. Então, o que acontece o fato de uma pessoa ter ganhado muito dinheiro de uma maneira não significa que ela saiba investir, mas você tem que tomar cuidado com esses dois velhos. O seu inimigo não é o Ronaldinho. O seu inimigo não é a Gisele Bündchen. O seu inimigo não é o cara, celebridade, que fala invista nisso daqui que você vai ganhar não sei quantos mil% em não sei quantos dias. O seu inimigo é esses caras aqui que olham pra celebridade e falam eu vou usar esse cara. Porque se esse cara falar que ele tem dinheiro comigo e que ele ganha tanto, vai ter um monte de otário correndo lá pra comprar. E aí assim, abre os livros de oferta da B3 numa ação ruim, num dia que tá tendo ruído no mercado. Aí você fala pra mim se você acha que nesse mercado tem otário ou se você acha que nesse mundo aqui não tem otário. Aí você me conta, o que você pensa? Reflitam sobre isso, não deixem de seguir esse cara aqui se esse conteúdo não for banal, por ser já dominado por vocês. E se vocês escutarem esse cara falando e pensarem eu não penso assim, você não precisa pensar igual ele, mas talvez você ganhe muito tempo na sua vida, talvez você economize muitas horas de trabalho na sua vida, se você entender pelo menos como esse cara pensa, a maneira como ele prega isso, porque sim, money is for nothing. Dinheiro não serve pra nada quando você tem a coisa de graça. Isso é muito interessante de pensar. Por hora é isso. Até daqui a pouco, quando eu subir a conversa que eu vou ter com o Lucas daqui a pouco. E grande abraço.